Em primeiro lugar, é para os avós. Então, os queridos avós, vovô e vovó, uma saudação carinhosa e uma saudação cheia de gratidão pelo bem que são e pelo bem que fazem na família, na comunidade e na sociedade. Diz que neto criado com os avós, não é? É um pouco mimado. Esse é o resultado dos corações que vão amolecendo, por assim dizer, não é? É uma humanidade refinada. Aposta mais na medida do amor e do carinho e do afeto do que talvez na cobrança, na exigência e na palavra dura. Nós precisamos muito dos avós nas nossas vidas, nas nossas comunidades. Hoje, na sociedade, os avós têm um lugar de destaque. Antes, era, de fato, como eu havia comentado, o lugar do afeto, do carinho, das férias dos netos. Hoje é muito mais uma presença muito mais ativa e de uma cooperação ainda maior na vida dos filhos e dos netos. Saudando os avós, quero saudar todas as famílias presentes. Saudar os queridos paroquianos da Paróquia Santana, os que vivem aqui na Igreja Matriz de Santana, o seu caminho de fé, de crescimento no seguimento de Jesus Cristo, que aqui também recebem a vida divina e assim se tornam missionários no trabalho, na família, onde quer que estejam. Uma saudação carinhosa aos devotos de Santana, aos irmãos de outras comunidades paroquiais, mesmo de outras dioceses que eu reconheci aqui, presentes. Que bom tê-los nessa celebração. Queridas religiosas, queridos religiosos, dentre os quais destaco e saúdo com grande carinho e gratidão, mesmo gratidão pessoal, os frades franciscanos menores. Na minha infância e juventude eu fui paroquiano dessa paróquia, né? Mas frequentando a Capela Nossa Senhora Aparecida, no Maracanãzinho, e também fui aluno de São Francisco. Então, a minha vida até os 17 teve muito a ver com os frades, né? Eu não sei em que ano, viu? E é melhor não lembrar, mas fui aluno de Frei Fernando. Mas se tinha ensino religioso, ainda era o antigo ginásio, não era o segundo grau, né? O que seria ainda a segunda fase do fundamental. Que gratidão, muito obrigado, Frei Fernando, mas saudando, também quero saudar o ministro provincial, Frei Carlos, e com muita alegria saudar o Frei Alex, que é o pároco desta paróquia de Santana e se torna, a partir de hoje, o primeiro reitor do Santuário de Santana. Então, uma saudação carinhosa, Frei Alex. Saudar os irmãos e irmãs que servem a sociedade, que, deixando seus corações fecundados pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, pela doutrina da Igreja, deixam seus corações se moverem, se abrirem para o serviço da sociedade, seja nos poderes executivo, legislativo, judiciário, quer em âmbito municipal, estadual ou federal. Uma saudação carinhosa, uma alegria tê-los nessa celebração. Queridos irmãos e irmãs, uma saudação àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, mas também pela Rádio Maria, que transmite essa celebração. No dia de São Joaquim Santana, o evangelho que nós ouvimos, em primeiro lugar, faz referência
a eles, São Joaquim e Santana, quando diz que são felizes os olhos que veem e os ouvidos que ouvem. A Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel, do arcanjo, que seria a mãe do Salvador, ainda muito jovem. Ela era, nos nossos padrões, ela ainda seria uma adolescente, né? Mas muito jovem para aquele tempo, naquela sociedade e cultura, já madura e apta, pronta para o matrimônio e a maternidade. Deus sempre respeita os nossos tempos. Sendo muito jovem, vivia com seus pais. Desde o século II, nós veneramos a mãe da Virgem Maria com o nome de Santana. Então, vem da tradição muito antiga. Os nomes dos pais da Virgem Maria não estão nos evangelhos, mas desde o século II, o nome de Santana e um pouco mais tarde também o nome de São Joaquim, recebendo a veneração ao lado de Santana, como hoje nós celebramos, uma festa muito antiga. Felizes os seus olhos, porque Israel aguardava a vinda do Messias. Israel aguardava ansiosamente a vinda do ungido do Senhor, aquele que cumpriria as profecias plenamente e que traria a vida em abundância para o seu povo. As circunstâncias históricas eram muito exigentes. Um povo que carregava, por assim dizer, duplo jugo. O de uma cultura estrangeira que se impôs, a cultura grega, helenista, mas o domínio político-militar do Império Romano. Então, um povo pequeno, na periferia do mundo, numa região estratégica, porque a Palestina une, e naquele tempo era muito importante as vias terrestres para a comunicação e para o transporte, para o comércio e para as expedições militares. Unia a África ao Oriente Próximo, era preciso passar por ali, então um lugar estratégico, mas, por assim dizer, necessariamente era preciso dominar aquele povo, e assim acontecia naquele tempo. Por isso o povo esperava, mas não era a maioria, era uma minoria que colocava ainda a sua esperança no Senhor. E Joaquim e Ana tinham educado a Virgem Maria para pertencer a esses pequeninos, esses pobres do Senhor, os conhecidos como Anauim, esses que colocavam a sua confiança e a sua esperança em Deus. Eles viram o cumprimento das promessas. Eles viram e contemplaram o nascimento de um menino, de sua filha, que estava prometida em casamento a José, mas que ainda não tinha se casado, que ainda, nas suas palavras, não conhecia homem algum. E o filho dessa jovem é apresentado pelo próprio anjo como Filho de Deus. E assim, eles entram nesse mistério da encarnação da Palavra de Deus, do Verbo de Deus, do Filho de Deus, por misericórdia, para com toda a humanidade, para que nós o ouvíssemos, para que nós o víssemos. Então, a bem-aventurança da Virgem Maria e de seus pais
claro, se torna a bem-aventurança dos discípulos, dos apóstolos, aos quais Jesus hoje se dirige, todos aqueles discípulos que estão ali e que o ouvem dizendo, né? Bem-aventurados vós, vós. Os que veem e os que o veem e os que o ouvem. Foram muitos os que quiseram vê-lo, mas não tiveram essa possibilidade. Quiseram ouvi-lo e não puderam. Irmãos e irmãs, essa bem-aventurança não é simplesmente para ter a notícia de que Deus estava presente, mas a notícia de que Deus se fez familiar. Muda completamente a relação com Deus. Continua sendo um Deus poderoso, o Deus criador, continua sendo o Deus libertador, o Deus capaz de mover um povo e libertá-lo, mas agora ele se apresenta como um Deus que é filho, um Deus que é irmão, que é neto, que tem família, que é próximo, que entende da vida da gente, porque é verdadeiro homem. Esse menino crescido, uma vez crescido, nos entrega o seu pai. Recebe a família humana e nos torna familiares de Deus. É Ele quem nos ensina a chamar seu Deus de nosso Deus e seu Pai de nosso Pai. Pai nosso, Pai nosso. Quando orardes, dizei, Pai nosso, Pai nosso. Esse é o coração do Evangelho, esse é o coração de Jesus. O coração do Evangelho é a familiaridade com Deus. É claro, ela é perfeitamente traduzida e apresentada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mas o fato de podermos contemplá-lo em família, com Maria, José e seus avós, Joaquim e Ana, isso nos dá uma dimensão mais concreta. Nós podemos ver, ouvir e goianamente tocar, né? Não é assim? Porque a gente vê, né? Goiano vê tocando, né? Deixa eu ver. A gente pode tocar a imagem, não é? A gente pode tocar a hóstia consagrada. Nós podemos ver, porque Jesus está presente e vivo no meio de nós, ressuscitado. E a sua presença é uma presença sacramental na igreja. Nós o vemos, nós o ouvimos e nós podemos tocar. A proximidade. A nossa experiência de Deus é uma experiência familiar. E hoje, irmãos e irmãs, nós estamos sendo chamados e convocados à conversão, para esse nível de experiência religiosa. Facilmente nós instrumentalizamos a relação com Deus. Podemos cair num espiritualismo, não é? Que se distancia do que tocamos, vemos e ouvimos, mas também podemos instrumentalizar a experiência de Deus praticamente em função de uma visão materialista da vida. Então, queremos que Deus nos dê, nos faça os favores, nos resolva a vida, não é? Em função do aqui e agora. A família nos dá a medida certa. Nem espiritualismos e nem materialismo. Comunhão, vida com Deus, relacionamento interpessoal, oração, afeto, contemplação, ficar do lado. Contemplação é ficar junto. Tem hora que a experiência do amor não precisa de palavras, e nós podemos vivê-la assim com Deus. Quando estamos de joelhos diante da hóstia consagrada, quando contemplamos uma imagem, ao rezar o rosário, contemplando os mistérios,
paramos diante das imagens do Evangelho com um afeto, por assim dizer, jorrando de nós e recebendo de Deus. Uma experiência de comunhão, de entrega, que renova, porque recebemos a vida divina. Esse elogio, que em grau máximo é para Joaquim e Ana, eles veem o Salvador, é feito no livro do Eclesiástico para todos os avós. Estes são homens de misericórdia, os nossos antepassados. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a melhor herança. Da família de Nazaré, da família de Joaquim e Ana, de Maria e José, as nossas famílias. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a essa bem-aventurança. Mas, se nós não transmitimos os conteúdos da vida cristã, particularmente os conteúdos da oração, para os netos, para os filhos, como eles vão nos dar a graça de viver essa bem-aventurança? A imagem de Santana muitas vezes tem o texto do Antigo Testamento desenrolado assim, e ela ensinando a Virgem Maria, não é? É isso. Claro, ensinar a lei de Deus, ensinar o Evangelho, mas com os conteúdos próprios que alcançam a inteligência, mas também com os conteúdos da devoção. Ensinar a ficar de joelhos, ensinar a rezar, rezar com. Depois, introduzir na vida da comunidade. Nós não podemos fazer uma experiência de fé cristã autêntica, senão na comunidade, igreja, porque assim o Senhor quis. O Senhor não quis discípulos isolados, soltos, mas membros de um corpo, onde nós aprendemos nessa escola de fraternidade a amarmos-nos uns aos outros. Ah, mas é difícil, por vezes nós nos ferimos. Pois é uma ótima ocasião para viver o perdão, não é? Quantas vezes devo perdoar? Essa pergunta de Pedro não pode ficar vazia. É porque temos muitas ocasiões para perdoar. Até 7 vezes, Jesus disse, não, vocês vão ser ofendidos e talvez vão ofender bem mais que isso a cada dia. Então é uma escola de perdão, é uma escola de acolhimento, é a vida em família, mas não, por assim dizer, fechada sobre os laços do sangue ou do afeto, mas aberta a todos os irmãos e irmãs da comunidade, porque aqui é a escola justamente do amor universal. É aqui que se aprende a amar aqueles que não são do núcleo mais próximo. E a partir desse exercício, na escola, na faculdade, no trabalho, no esporte, no lazer, na vizinhança, amar o desconhecido, fazer o bem, né, a quem encontrarmos pelo caminho. Daqui eu passo da bem-aventurança de Joaquim e Ana, e da nossa bem-aventurança, a bem-aventurança dos que vão ouvir a palavra dos nossos lábios e dos que vão ver e contemplar o nosso testemunho, a bem-aventurança da missão. Queridos irmãos e irmãs, nós já não podemos mais ficar tranquilos e com aquela mentalidade de que os católicos estão todos presentes na sociedade e vêm à igreja e vão se educar na fé e vão crescer na comunhão com Cristo e tudo vai caminhar bem. Não. Há muitos irmãos e irmãs com chagas, com dores,
com sede e com fome, e não sabem onde buscar remédio, onde saciar a fome, onde encontrar água viva. Há muitos irmãos que se esqueceram que aqui jorra a vida divina e esses irmãos e irmãs esperam por nós. Se eles ouvem o nosso testemunho, se eles ouvem o evangelho dos nossos lábios, dito do nosso jeito, talvez não com frases prontas, mas vindas do coração, vindas com um sinal de compromisso, que nós não só falamos, mas que nós estamos dispostos a amar essa pessoa que nos ouve, com a qual convivemos, amigo, conhecido, ou talvez não, um que eu encontrei que se mostrou aberto ao anúncio da Boa Nova. Se eles sentem que tem compromisso da nossa parte, eles podem acolher a Boa Nova do Senhor e iniciarem o seu caminho e virem fazer parte da comunidade Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A missão é para quem ama o Senhor. São os nossos filhos e netos, não da família de sangue, mas no poder do Espírito. Essa família não só deve crescer, porque aqui não se trata de proselitismo, não se trata de ter igrejas cheias. Essa família ama quem Deus ama, ama quem Jesus ama, ama aqueles pelos quais o Senhor entregou a vida na cruz. E nós celebramos, e sempre ouvimos: o cálice do meu sangue, derramado por vós e por todos. Não é automático, porque o amor não é mágico. O amor inaugura relacionamentos que salvam. Se fosse mágica, Deus do céu faria assim e estaríamos salvos. Não é assim. Enviou seu Filho, nasceu da Virgem Maria, convive conosco, conviveu e convive, estabelece vínculos. Quando o vínculo entre nós, as relações são estabelecidas, ele comunica, ele se comunica a nós e nos salva. É preciso estabelecer esses vínculos a partir da fé. Nós somos uma comunidade responsável, corresponsável, cooperadora. Nós não salvamos ninguém, mas o Senhor quer salvar a todos. E nós podemos colaborar. Na grande missão da igreja, há um lugar específico de missão e de evangelização. O lugar dos santuários. O cotidiano da vida missionária e pastoral numa região é o cotidiano da paróquia. Algumas igrejas, pela devoção que se estabelece ali e que pode ser reforçada com o título de santuário, abre as portas para oferecer uma experiência particular, atraindo pessoas que talvez o ambiente paroquial ainda não as tocou. Elas vêm pela devoção popular, pela espiritualidade popular. E vem atraída pelo que se oferece naquele santuário. Então, a responsabilidade dos que conduzem a Paróquia Santana, a Igreja Santana, cresce hoje. Porque não deixa de ser paróquia. Tudo que já vivia como paróquia, precisa continuar vivendo, oferecendo e crescendo. Mas, além de ser uma paróquia com seu território, também vai abrir as portas para aqueles que vêm de longe, por assim dizer. De longe e de perto, devotos de Santana. Que vão crescer a partir dessa devoção no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vão crescer na acolhida do dom da sua salvação, que vão se vincular mais e mais à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os santuários muitas vezes são lugares de passagem,
Os fiéis paroquianos são mais estáveis. Os devotos, eles entram, vivem e vão. Mas esses momentos são momentos de particular graça. São momentos que tocam as vidas, os corações, e as pessoas se sentem renovadas e, de fato, são renovadas pela graça que Deus lhes comunica. Aqui, muito provavelmente, vai precisar ter uma conotação de casa de vó. É um santuário de Santana, não é? Queridos irmãos, como desenvolver uma pastoral que tenha afeto, carinho e, eu diria, de modo particular, capacidade de escuta. Escuta empática, atenta, amorosa. Escuta que cura. A nossa sociedade de hoje tem palavras multiplicadas, mas os ouvidos não se multiplicaram. As vozes se multiplicam, mas tem muita gente que ouve, mas não encontra alguém que as escute. E aí se estabelece uma condição de solidão. Esse santuário, no meio da cidade, a cidade hoje pode ser lida como um deserto. O centro das cidades são desertos. Não só o deserto da noite, porque o comércio fechou, mas são desertos do dia, onde todo mundo está correndo, resolvendo a vida, mas não se encontram, não se veem, não tem comunicação com qualidade, só resolvem as coisas. No centro da cidade, um oásis. É a imagem que eu quero deixar nesse dia de instalação do santuário de Santana nessa igreja matriz. Um oásis, uma casa familiar, uma casa com sinais de carinho, de atenção, particularmente de escuta. A escuta profunda que chega a se transformar, a ser lugar de sacramento, de perdão, de reconciliação, essa também tem lugar nos santuários. O sacramento da penitência é oferecido mais abundantemente nos santuários. Tem mais horários, mais possibilidades de se confessar nos santuários. Mas talvez uma outra escuta, não técnica, não psicológica, uma escuta fraterna, também tenha lugar de acolhida, de escuta e de encaminhamentos, não é? Para aqueles que aqui vierem. Que a Senhora Santana e São Joaquim intercedam por nós e que nós nos sintamos bem-aventurados pelo que vemos e ouvimos, mas que eles intercedam por nós e a Virgem Maria, para que nós, como cooperadores de Cristo, vejamos a alegria de outros tantos que hão de ter seus olhos abertos e seus ouvidos curados pelo anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo encontro com Ele. Cada um que chegar de longe ou de perto e for se aproximando da vida com Cristo na comunidade, nesse santuário, seja motivo de grande alegria para toda a comunidade. Que assim seja. Amém.